Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jerry Tononi. Bem-vindos ao podcast. Por que castio? Porque castio lembra questionar, porque em latim pronuncia-se questio, e questio em latim quer dizer pergunta, quer dizer questão. A título de curiosidade, o termo questio em latim deu origem ao ponto de interrogação. Usaram as letras Q e O para formarem esse sinal de interrogação. O O de question deu origem ao pontinho do ponto de interrogação. E aí, Fabrício Gandini, gostou do nome podcast? Ótimo, é um prazer estar aqui contigo. A princípio, eu fico extremamente feliz com sua presença, sempre admirei o seu trabalho. Gandini, apenas uma dica, tá? A palavra sincero vem do latim sincera, ou seja, puro, limpo. Seja sincero como você sempre foi, tá? Aristóteles, filósofo grego, professor de Alexandre o Grande, dizia que a dúvida é o princípio da sabedoria. Por esse motivo, eu vou perguntar, vou questionar. Inicialmente, com duas perguntas básicas. A primeira, na vida pessoal, quem é Fabrício Gandini? Então, professor, eu tenho 43 anos, sou casado, tenho uma filha que é a minha paixão da minha vida. Eu falo com as pessoas que eu já amava ela antes dela existir. Era algo que eu sempre quis ter uma filha, um filho, né? E sou agraciado lá pela presença hoje na minha vida, 5 anos da Mariana. Tenho uma família super unida, tenho 2 irmãos, né? Meus pais, eu falo com as pessoas, o momento de família nossa é aos domingos. Todo domingo a gente almoça junto e eu faço questão de reservar um bom tempo para minha família. Então, o Gandini é isso. E moro no Jardim Camburi, Vitória, né? Já boa parte da minha vida. Passei pela Serra, né? Moramos em André Carlone, na Serra. E morei também em Bairro República, em Vitória. Aí, na ordem, Bairro República, André Carlone e Jardim Camburi. Na vida pública, quem é Fabrício Gandini? Na vida pública, há quase 20 anos já, me dedicando, né, à política, né, a transformar. Eu falo que a política, para mim, é transformar a vida das pessoas, senão ela não faz sentido. Comecei bem cedo, decidi na escola técnica que eu iria me capacitar para poder ser um agente político, tanto na política eleitoral quanto na possibilidade da gestão, né? Fui vereador 3 vezes, fui secretário de planejamento da cidade de Vitória e também hoje deputado, né? 2ª vez deputado, tive diversas experiências aí, fui candidato a prefeito da cidade de Vitória. Enfim, tenho uma experiência já ampla e para isso tudo eu busquei bastante conhecimento. Eu acho que estudar é fundamental para a gente poder, de fato, cumprir esse papel da política ser transformadora na vida das pessoas. Gandini, dizem que perguntar e questionar tem o mesmo sentido. Isso é um equívoco. Pergunta-se quando se quer saber algo de alguém. Onde você mora? Qual o seu nome? Questiona-se quando se põe em dúvida algo que alguém disse. Fulano disse uma informação, Beltrano disse outra informação e essas informações elas se contradisseram. Diante disso, questiona-se essa informação. Minha curiosidade sobre sua vida. Se eu fizesse perguntas a outra pessoa sobre sua vida, quem saberia mais sobre ela? Quem saberia mais? Minha mãe, né? Qual o nome dela? Solange Gandini Aquino. Acho que minha mãe, meu pai e minha esposa, né? São as 3 pessoas que teriam mais informação aí sobre a minha vida. Gandini, há um equívoco sobre a seguinte informação. A palavra aluno, ela quer dizer ausência de luz. Isso é um equívoco. A palavra aluno está ligado à criança de colo, lactente. E por extensão, discípulo. E eu vou dizer a curiosidade de outra palavra aqui e obviamente, eu vou fazer uma ligação entre elas depois. A palavra fósforo, ela veio do latim, que por sua vez veio do grego e quer dizer portador de luz. E uma curiosidade, as pessoas dizem palito de fósforo. Na verdade, o fósforo está na caixa e não no palito.
Então, aluno, por extensão discípulo, fósforo, portador da luz. Minha curiosidade sobre sua vida pessoal e profissional. Quem é ou quem foi seu professor de vida? Quem é ou quem foi o portador da luz que guiou o seu caminho? Então, professor, eu acho que as influências são múltiplas, né? Eu tenho aí meus pais fundamentais, né? Sempre na correção, principalmente, a gente aprende muito, né? Na religião, eu tenho aí uma formação na igreja em Vitória, que é uma igreja que trabalha a questão da localidade, e eu tive lá o irmão Valti, que era um líder desse local e que eu aprendi muito também. Na música, eu sou apaixonado pelas letras do Legião Urbana, Renato Russo. Então, assim, eu não consigo achar que a gente tem uma influência única, né, e fundamental, mas essa composição vai te dando o tom, né, da vida. Então, assim, são esses... Ayrton Senna no esporte, aquele patriotismo dele forte. Então, assim, são referências que a gente vai criando e vai formando a gente, né? Gandini, os dicionários dizem que ouvir e escutar tem o mesmo sentido. Isso é um erro. O verbo ouvir, ouvir significa perceber pela audição. Ouvir significa perceber pela audição. Escutar quer dizer o quê? Escutar quer dizer parar para prestar atenção para ouvir. Parar para prestar atenção para ouvir. E escutar tem mais um sentido: atender a conselhos. E eu vou agora, minha pergunta vai estar ligada a conselho, tá? Qual foi o pior conselho que já ouviu, já escutou, já ouviu em sua vida? Pior conselho? Eu não tenho gravado assim um momento que eu tenha tido um pior conselho. Não consigo, não vem à minha mente nada muito destacado. E se lembra de algum conselho que alguém já tenha dado? Um excelente conselho para a sua vida, especialmente política? Na vida política? Assim, eu não tenho uma referência muito clara de assim, a política ela é um mundo muito solitário. É um mundo muito solitário. Na hora de você tomar suas decisões importantes, é difícil você ter alguém assim que possa te influenciar e que sua decisão tenha consequências para outras pessoas. Então, é um mundo solitário. Então, eu leio muito. Acho que na leitura a gente encontra muitos caminhos, muitos conselhos. Estou lendo agora essa breve história do mundo e me apaixonei, sabe por quê? Confúcio. Era algo que eu não imaginava e comecei até, solicitei os Anacletos, né, de Confúcio para estudar um pouquinho, porque eu achei muito inteligente. Então, assim, eu sempre busquei muito no meu dia a dia. Eu acho que essa formação, ela vai te dando os conselhos. Eu não consigo achar assim, tem um guru? Não tem um guru, não. Como naquela época existiam os gurus, não tenho, não. Mas eu vou construindo Mas é claro, a gente tem pessoas que são referências, e minha mãe sempre é uma referência muito forte em conselhos. Por favor, diga novamente o nome dela. Solange Gandini. E seu pai? Almir de Aquino. Meu pai aí. também é outro engraçado. Eu tive... meu pai... Depois que eu me envolvi com a política, nossa relação impressionante. Eu não sabia que ele gostava, e eu muito novo, né? A nossa relação melhorou muito, ele se envolve e a gente discute muito. Meu pai é um das pessoas que me deu alguns conselhos importantes, inclusive de ser candidato a deputado estadual. Na época, o então prefeito Luciano Rezende me pediu para não ser candidato. E aí meu pai foi totalmente, falou, não, você tem que ser candidato. E eu acho que está errado, essa discussão está errada e eu acho que você tem que ser candidato. Aí eu até falei com o Luciano, convence meu pai que eu não tenho que ser candidato. Aí ele chamou meu pai, foi engraçado, ele chamou meu pai e falou as motivações dele, que achava que eu não devia ser candidato, para ser candidato a prefeito, né, e focar naquilo.
E meu pai não saiu convencido e eu ouvi mais o meu pai, né? E fui candidato. Gandini, a palavra trabalho é de origem latina. Ela vem do termo latino tripalium. Tripalium era um instrumento de 3 paus. Tratava-se de um instrumento de tortura. Tá? Tripalium era um instrumento de tortura com 3 paus. Então a palavra trabalho, a origem dela, está ligada à tortura. Trabalhar, torturar. Minha curiosidade sobre sua vida. Qual o pior problema que o tortura no trabalho? Eu acho que as reuniões sem fim, né? A burocracia infinita. Vou te dar um exemplo. Nós estamos discutindo habitação para pessoas que têm uma dificuldade enorme de acesso à habitação, né? Está na Constituição, todos deveriam ter. 10 anos que está sendo construído os imóveis. São o governo federal fazendo na cidade de Aracruz. E tem 6 anos que estão selecionando as 537 famílias. E eu fiz até um discurso, falei, gente, eu não aguento mais. Precisamos parar, senta, conversa, resolve, vai e volta documento. E isso é uma tortura. Do meu trabalho, assim, acho que não faz muito sentido para mim a questão do trabalho tá ligada à tortura, não faz, porque eu faço com muito prazer e eu, assim, quando eu vejo a modificação da vida da pessoa, é fantástico para mim. Mas o que me tortura é a burocracia que a gente vive hoje, é torturante. Eu tô vendo lá a família com dificuldade de pagar o próximo mês, recebe um salário mínimo, paga R$600 de aluguel, com a casa pronta, tá pronta. E a gente na burocracia aí, não considerando a realidade. Então, isso é uma tortura para mim gigante. Quando eu fui secretário de planejamento, eu tinha uma regra comigo: não dorme processo na minha mesa. Então, assim, precisava despachar, eu ia até despachava, porque eu sabia que estava influenciando na vida das pessoas. Então, essa é a dor que faz sentido da palavra, da origem da palavra. Vou falar agora dos verbos falecer e morrer. O verbo falecer, ele é empregado, ele sugere a ideia de efeito natural. Então, geralmente, o verbo falecer aplica-se mais aos idosos. O verbo morrer, ele pode ser empregado em qualquer circunstância. Tá? O verbo falecer, ele é empregado numa situação mais específica, porque ele sugere efeito natural. Minha pergunta, minha curiosidade sobre sua vida. Gandini, se pudesse reencontrar uma pessoa que já tenha falecido ou morrido, quem seria e por quê? Minha avó. Por quê? Enfim, não sei. Ela foi uma figura importante. Eu sofri muito com a morte dela. Inclusive, eu desenvolvi no avó materna. Também gostaria de encontrar minha avó paterna, que faleceu depois. Mas foi um momento muito difícil para mim. Foi a primeira morte de pessoa próxima da minha família. Eu tinha 15 anos. E no dia eu chorei tanto que eu desenvolvi uma enxaqueca. Eu tenho enxaqueca até hoje. E foi a primeira vez que eu tive enxaqueca foi naquele dia. E hoje eu tenho causas, por exemplo, a diabetes. Estou lá na Assembleia tratando de diabetes. É engraçado. Minha avó teve que me amputar a perna. Foi um sofrimento, né? Eu vejo a vida, ela teve 9 filhos. Eu estava lendo até sobre isso. Falei, 9 filhos, Jesus. As pessoas, né? Criou uma família, 9 filhos. Então era uma referência. Eu chegava, ela guardava. Ela guardava. Eu sou apaixonado por azeitona, né? Uma coisa. Ela guardava um pote de azeitona dentro do armário, porque 9 filhos, chegava gente, tanta gente. Ela guardava dentro do armário porque era pra mim. Então, assim, são atos de carinho. A gente não sabe explicar, mas são pessoas que fazem uma diferença enorme. E hoje eu tô na causa, por exemplo, a diabetes. É uma coisa que mata muita gente. Que dá vamos pelo lado econômico também, sem ser do lado sentimental. Também é um custo absurdo público se a pessoa não se cuida, né? E
eu tô numa causa e eu lembro dela. Eu falo, poxa, eu podia ter evitado tudo aquilo se tivesse tido informação, tivesse tido acesso à medicação. Então, assim, é uma pessoa que foi importante, apesar de eu não ter convivido, foram 15 anos, mas foi muito diferente, foi uma referência importante para a minha vida de amor. Gandini, dizem por aí que a palavra enfezar está ligada a fezes. Não? Não, isso é um equívoco, tá? A palavra enfezar está ligada ao latim fensare e significa ficar hostil, ficar raivoso, realmente. Você é um homem extremamente educado. Apesar disso, minha curiosidade é, o que o deixa mais raivoso? O que o deixa com muita raiva? Tem duas coisas. Diga. Uma do ponto de vista público, uma do ponto de vista pessoal. Do ponto de vista público, injustiça. Eu fico irado se acontece uma injustiça assim na minha frente, algo que eu tenho dificuldade até de me controlar. E fome também. Fome, não posso ficar com fome, não. Se eu ficar com fome, me atrapalha muito a minha relação. Então, assim, não do ponto de vista de destratar ninguém, porque é uma questão de vida, não querer, mas eu posso me pegar um pouco mais alterado quando estou com fome. Gandini, existe diferença entre boato e rumor. O boato, ele é um relato falso ou verdadeiro. O boato é um relato falso ou verdadeiro. O rumor é um relato falso. Há algum tempo eu li um artigo sobre verdade e mentira. Um artigo de um estudioso, de um amigo meu. Ele disse num artigo que a mentira não é um antônimo de verdade. Que a mentira não é o contrário da verdade. Por que ele diz isso? Porque quando você mente, você sabe a verdade. Quando você não mente, você erra. Então, quando se mente, sabe-se a verdade. Sim. Quando não se sabe a verdade, erra-se. Minha pergunta, minha curiosidade sobre sua vida. Gandini, já inventaram uma notícia falsa sobre sua vida? Já contaram uma mentira a seu respeito? Com certeza. Conta uma. Muitas, né? Todo político sofre muito com isso, né? A gente vai prosseguindo, melhorando, ganhando eleição. Uma que é fortíssima e que me atrapalhou muito foi que Gandini mudou-se de Jardim Camburi. Eu sempre tive muito voto no meu bairro, né? Impressionante como eu encontro pessoas ainda hoje falam, pô, Gandini, você, né, mudou daqui. Eu falo, gente, mas como que isso ficou tão forte, né? Politicamente isso ganhou uma projeção, porque repetiu-se muitas vezes, né? E eu nunca mudei de lá, é engraçado, eu só mudei lá dentro, né? Eu saí da casa dos meus pais, fui morar no final do bairro, depois eu fui morar no meio do bairro e mudei, agora moro perto do Rancho Beliscão. Mas é impressionante como essa mentira pegou no bairro, assim, por uma parte, né? Eu ainda sou o mais votado lá sempre, mas é impressionante como isso afetou um pouco a minha relação e é deliberado, é mentira mesmo, não é erro não. E aí as pessoas compram e passam a reproduzir como erro, que aí já não é mais uma mentira deliberada. Mas essa é uma que realmente funcionou pelos meus adversários. Quando eu ministro palestra para advogados, esse povo da área jurídica, quando eu digo isso, eles adoram. Porque eles podem dizer, não, ele não mentiu, ele errou. Gandini, é um argumento bom. Você é um homem extremamente inteligente, extremamente estudioso. Vou falar da palavra inteligência. Vou falar do termo inteligência. Ela é de origem grega. Para os antigos, para os gregos, uma pessoa inteligente era uma pessoa que sabia fazer escolhas. Então, a palavra inteligência, o termo inteligente, está ligado à escolha. Para os gregos, uma pessoa inteligente era uma pessoa que sabia fazer escolhas. Gandini, qual foi a pior escolha que você já fez na sua vida? Depois eu quero que você me diga qual foi a melhor escolha que você já fez na sua vida. Pior escolha? Ou se lembra de uma escolha ruim, vale vida pessoal ou pública? Eu não lembro uma escolha assim
pior. Eu sou muito grato pela minha vida, sabe? Entendi. Muito grato a Deus, muito grato, assim. De fato, eu falo que eu sou muito agraciado por Deus por todos os momentos da minha vida. Não me lembro de nada, assim, que tenha me marcado fortemente em relação a uma escolha negativa, enfim. Das escolhas positivas, eu acho que eu tomei a decisão certa de me dedicar à vida pública. Foi uma escolha que eu fiz muito novo e, por vezes, a gente questiona. Aí poderia ser, até chegar na pior escolha, a melhor pode ser a pior, mas porque a gente é muito atacado, né? E eu poderia estar desenvolvendo uma carreira particular, numa empresa e tal, mas eu sinto que é um chamado, né? Algo que é uma dedicação para além de um trabalho diário normal. Então essa foi uma escolha que eu tomei com 18 anos, quando eu fui da escola técnica. Eu não falava, Jerry, eu tenho ainda muita timidez, eu sou uma pessoa tímida e às vezes as pessoas acham que a timidez nariz em pé. Não, eu sou tímido, muito tímido. Eu não falava em público, Jerry. Eu tinha dificuldade de falar em público. Tem até hoje um certo receio, assim, porque quando eu me sinto preparado, eu falo com tranquilidade. Mas quando eu acho que eu não estou preparado totalmente para o assunto, e eu me cobro um pouco sobre isso, eu evito. Então, foi uma escolha com 18 anos, quando eu estava no Grêmio da Escola Técnica, eu falei, poxa, vou me capacitar para isso. E fiz certo. Só que eu enfrento um desafio diário. Essa timidez que é algo que não me abandonou, mas foi uma escolha importante que eu fiz na minha vida. Gandini, em português existe a seguinte palavra: rinotilexomania. Rinotilexomania, que é a mania de enfiar o dedo no nariz para extrair um muco ou algo estranho, um corpo estranho. Minha curiosidade sobre sua vida. Você tem alguma mania secreta? Pode ser uma mania na sua vida pessoal ou pública? Uma mania que as pessoas não conheçam? Secreta? Secreta para o público em geral. Talvez as pessoas com as quais você convive conheçam essa mania. Assim, não tenho uma mania muito clara, não. Se vocês puderem me ajudar aí, vocês têm alguma? Por exemplo, ontem, eu comprei um chiclete. Eu como todos do pote, um Trident. Eu chupo todos rapidinho e descarto. É uma mania diferente, mas eu não sei o que é. Eu não consigo comprar um e ficar uma semana com ele. Não. Ótimo, mas perfeito. Assim, nada muito... Eu gosto de azeitona, é uma coisa que... Nós vamos chegar nessa parte. De alimentação. Vamos lá, então. Estou tentando lembrar. Mas deve ter um monte, né? A gente tem a vida que a gente tem, as nossas particularidades, né? Não chega a ser um Roberto Carlos da vida, né? De quê? De mania. Não, eu sou muito tranquilo. Eu e minha mulher nos demos bem por causa disso. Eu e ela em casa não temos muita frescura com as coisas, entendeu? A gente tem muita tranquilidade porque a gente não tem muita mania, não. Gandini, a palavra paixão é de origem grega. Paixão quer dizer sofrimento. Paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. E a palavra compaixão, ela quer dizer o quê? Compaixão, o que sofre pelo outro. Compaixão quer dizer o quê? O que sente a dor do outro. Minha curiosidade, Gandini, por qual segmento da sociedade você sofre mais hoje? Pode ser, existe algum segmento mais específico ligado à educação, meio ambiente, segurança? Sim, eu, por exemplo, hoje, no momento, eu estou sofrendo com essas famílias lá de Aracruz. É algo que está me torturando. Hoje mesmo já fiz 3 ligações, fiz para o senador, fiz para um deputado, para ver se libera a entrega parcial. Assim, eu não consigo. E eu estou lendo muito. Agora eu falei, eu vou dar uma parada. Eu estava fazendo doutorado, eu tive que trancar porque não dei conta de continuar. Eu falei, eu vou me dedicar agora a estudar história para pensar algo diferente. Eu não consigo compreender como a gente, em 2023, ainda convive com gente na miséria, né? É algo que a gente precisa passar
disso, né? Desse ponto, né? Na sociedade. E a violência também é outra coisa que me incomoda de forma... Acho que são dois fatores. A violência é histórica, né? No mundo. A fome também, mas eu acho que em 2023 a gente tem mecanismo, principalmente para a fome, de a gente não ter mais isso no mundo. Então, assim, é algo que precisa de uma decisão. Então, as pessoas que mais necessitam... Eu tenho atuação em diversas áreas, né? Eu estava até vindo para cá, eu falei, se tiver que destacar alguma coisa. Estou fazendo um trabalho muito forte a questão ambiental, né? Do saneamento, que é outra coisa que eu falo, poxa, eu falei essa semana, eu falei, 2023, os romanos já separavam, né? A água do esgoto. Eu descobri que os chineses, eles separavam, não só jogavam em um lugar longe, eles jogavam aonde iam produzir comida, né? Era no plantio. E a gente até hoje, tanto tempo, não consegue fazer um básico, né? Então, assim, são coisas que me indignam e geralmente envolve a pobreza, né? Então, é uma área que eu me dedico bastante. Gandini, o termo dromo é um sufixo grego e quer dizer lugar onde se corre. Autódromo, hipódromo. Tudo bem? Ok. Com o tempo, esse sufixo está perdendo o sentido original. As pessoas criam palavras. Sambódromo, elas não correm, elas sambam. Fumódromo, elas não correm, elas param e fumam. Camelódromo, elas estão paradas vendendo. Minha curiosidade sobre sua vida, Fabrício Gandini. Em que lugar estava quando recebeu a notícia mais importante de sua vida? Em que lugar que eu estava? Eu estava na prefeitura de Vitória, em agosto. Recebi uma ligação da minha esposa falando que ela estava grávida. Eu lembro da sala, eu estava na sala que eu denominei o nome, Araceli. Eu saí rapidamente e recebi essa ligação. Foi o momento, acho que que eu lembro até hoje. E engraçado, a gente não era casado. E eu falei com ela assim, fique tranquila. É a coisa mais importante da minha vida daqui pra frente. Então, assim, ela ligou preocupada, né? Eu, homem público, não estava casado. Era uma questão de assumir aquilo. E eu falei, fique tranquila. Foi um momento mais importante da minha vida, um momento em que eu sei que tinha que tomar uma decisão relevante. E tomei, foi um momento muito bonito, eu acho que me marca até hoje. Ainda mais uma pergunta voltada ao lugar. Gandini, em que lugar quer estar nos últimos dias de sua vida? Que lugar? Eu sempre gosto de uma praia, né? Eu sou apaixonado pela praia. Nos últimos dias de sua vida? Praia de Camburi? Eu quero estar numa praia. Não sei se em Camburi, mas eu quero estar descansando numa praia. Se for possível, acho que lendo um livro. Que legal. Gandini, em português existe a expressão enfiar o pé na jaca. Sim. Tá? Na verdade, a expressão original era enfiar o pé no jacá. Jacá com acento agudo no último A. O que era o jacá? Jacá era um cesto feito de cipó. Tá? Então, enfiar o pé no jacá e enfiar o pé no cesto. Com o tempo, as pessoas pararam de usar jacá e começaram a usar o quê? Jaca. Então, que era enfiar o pé no jacá, virou enfiar o pé na jaca. Minha curiosidade sobre sua vida. O que mais gosta de comer ou beber? O que o faz enfiar o pé na jaca? Além da azeitona. Não. Frutos do mar. Eu faço, inclusive, né? Eu gosto de uma moqueca de camarão. Moqueca de siri. Frutos do mar. Eu sou apaixonado por fruto do mar. É o que me faz... quando eu como mais é quando tem fruto do mar. Entendi. É a comida que mais me chama a atenção. A palavra piscina e aquário. Piscis, em latim, quer dizer peixes. Então, qual era o sentido original de piscina? Tá? Viveiro de peixes.
Aquário, aquo, em latim quer dizer água. O aquário era o reservatório de água. O que nós fizemos com a evolução da língua? Nós tiramos o peixe da piscina e jogamos onde? No aquário. Algumas pessoas preferem, para se divertirem, preferem ficar em casa e curtir, elas curtem um aquário. Outras preferem sair de casa e preferem curtir uma piscina. E Fabrício Gandini, o que faz para se divertir? Então, eu tenho essa... Eu gosto muito de ficar em casa, quando com a família. Gosto muito mesmo. Quando eu não tenho oportunidade de viajar. Ou é viajar ou ficar em casa. Eu não sou um cara de festa, não. Entendi. Gosto muito de estar com os amigos. Gosto de um boteco. Estiver com os meus amigos no boteco, conversando. Com os amigos é um boteco. Uma comidinha de boteco é ótimo. Já em relação... É uma praia, ir para uma praia com a família, eu gosto muito também para me divertir, mas gosto muito também de ficar em casa. Não sou muito de noturno, assim, de sair para festa noturna, eu já não era muito novo. Piorei agora, mais velho, mais difícil sair. Legal. Gandini, vou falar da palavra companheiro. A palavra companheiro, ela vem do latim, vem dois elementos latinos, cum, C-U-M, mais panis, P-A-N-I-S, com pão. O sentido original de companheiro era o seguinte: o que come pão com o outro. Minha curiosidade sobre sua vida. Com quem, com perdão do clichê, tá? Você comeu o pão que o diabo amassou no início de sua vida política? Com quem? Que eu tenho uma assessora chamada Helena. Ela foi a pessoa que me acompanhou no momento mais difícil, que a gente não tinha nada, né? E aí eu falo que a gente comeu muita coisa, não foi só pão, não. Que a gente visitava as pessoas, fazendo um dia a dia, né? Com ela eu tive o maior desafio. Positivo, né? Mas era eu e ela, fazendo todas as visitas, conversando com as pessoas. Então a gente... junto, comeu muito pão, mas foi do ponto de vista positivo, né? Não sei se foi essa a ideia da pergunta. Ideia. Então, assim, a gente foi a primeira companheira da caminhada, foi ela, e é bom lembrar, né, disso. Isso tem bastante tempo. Gandini, em português existe a palavra reimoso, não existe remoso em português. Então a comida ela é reimosa. O que é uma comida reimosa? É uma comida que faz mal à saúde. Então não existe comida remosa. Não. Tá? O reimo e o reimo de reimoso, o reuma de reumatismo, eles vêm da mesma raiz do latim. Tá? Minha curiosidade, Gandini, se eu o convidasse para ir à minha casa, o que não deveria lhe oferecer para comer o bebê? Então, eu não tenho muita restrição, não. Mas comida. Eu lembro, inclusive, a Helena me ajudava nesse ponto no início. Às vezes eu chegava na casa de uma pessoa e ela com muito, né, querendo agradar a gente e tal, dava comida que por exemplo, um mousse de maracujá. Eu não gosto, abacaxi eu não gosto. Eu tenho algumas... O meu paladar, ele é sal, açúcar, açúcar. Então, assim, eu não gosto de doce na comida. Se você fizer um feijão tropeiro, botar banana, estragou o feijão tropeiro. Eu fico nos restaurantes que a gente vai, né, self-service, esse tem ou não tem. Então, é algo que me estraga o meu paladar. Então, assim, misturar doce com salgado, para mim, é um desastre. Legal. Gandini, quem são os nossos progenitores? Pro quer dizer antes, genitor que gera. Progenitor avô, progenitora avó. Genitor pai, genitora mãe. Okay. Então os nossos progenitores são os nossos avós. Os nossos genitores são os nossos pais. Minha curiosidade sobre a vida de Fabrício Gandini. Qual o principal elogio que sua avó ou seu avô ou sua mãe já lhe fizeram? Minha mãe me fala que eu sou bonito, né? E eu acho que
Depois a gente descobre, né, que não é bem assim, né? A gente vai ficando mais velho, aí entende que é mãe e pai mesmo, né, que fazem os elogios, e isso ajuda na nossa autoestima, né, durante a vida. Então, aí quando a gente vai ficando mais velho, fala, não era bem assim, né? Mas acho que foi isso, né? Minha mãe sempre... Você sabe que a palavra bonito, bonito, a origem dela está ligada à bondade. Com o tempo, então, o sentido ainda de bonito passou a ser relacionado à beleza física, porque os antigos acreditavam que a verdadeira beleza era invisível aos olhos. Mas vamos lá. Você já foi candidato várias vezes, candidato a vereador, candidato a deputado. Meu Deus. A palavra candidato vem do latim candidatus e quer dizer vestido de branco. Então, a origem da palavra candidato está ligada ao quê? À pureza, está ligada à honradez. Minha curiosidade, Gandini, qual o pior defeito considerado por você hoje na maioria dos candidatos? Pior defeito? Eu acho que não apresentarem para a sociedade o real desejo deles, né? E é natural que isso ocorra, mas muita gente entra na política para se dar bem, né? Então esse é um defeito difícil de ser superado, e o eleitor tem dificuldade de identificar quem entra para realmente querer transformar uma realidade e quem entra para se dar bem com um sistema que sabe que tem um poder ali, né? Então muita gente, é muito difícil diferenciar um do outro. Então esse acho que é o defeito. A gente tinha que ter um sistema que isso ficasse mais evidente. Entendi. Mas isso é aprimoração, e com o tempo acho que a sociedade vai melhorando. Gandini, a palavra maçaneta vem de maçã, maçãzinha. Porque antigamente, há muitos anos, a aparência da maçaneta era de uma pequena fruta, a aparência da maçã. Minha curiosidade, Gandini, para qual tipo de pessoa não gostaria de girar a maçaneta a fim de abrir a porta de sua casa ou de sua sala lá na Assembleia? Para qual tipo de pessoa? A gente é egoísta, né? Gente que, infelizmente, não está escrito na testa de ninguém quem é, né? Esse dia uma pessoa me mandou, pô, Gandini, você tirou uma foto com essa pessoa? Eu falei, cara, infelizmente a gente não tem como saber se a pessoa... as pessoas se aproximam da gente. A política atrai muita gente que quer se dar bem também, que quer te utilizar para fazer alguma coisa errada. Então, mas pessoas egoístas, que querem só se dar bem. Eu gostaria muito de conseguir identificar. Às vezes a gente abre a porta sem saber, né? Infelizmente, não é fácil lidar com o ser humano. Gandini, em português existe a expressão por um triz. Você conhece. E a palavra triz, Gandini, ela só aparece em português nessa expressão. A palavra triz, ela só aparece na expressão por um triz. Só. E triz, em grego, quer dizer cabelo. Então, por um fio, né? Corresponde a por um triz, por um fio de cabelo. Fabrício Gandini, o que não ocorreu em sua vida por um triz? O que não ocorreu? Eu não sei, assim, tentando lembrar aqui. De não cabeça, não tem problema. Não tem não tem problema. Não ocorreu. Enfim, eu estou tentando... Não, fica tranquilo, tá tudo bem. Gandini, você já foi secretário, né? Secretário de Planejamento. Da Prefeitura de Vitória. De Vitória. Isso. A palavra secretário, Gandini, está ligado a segredo, a origem da palavra secretário. Então, secretário é o que guarda segredo, tomando por base a origem. Fabrício Gandini, qual foi o maior segredo que você já escondeu dos seus pais? Maior segredo? Maior segredo que eu escondi dos meus pais? Não lembro de cabeça, assim, um segredo que eu tenha... Não. Era todo certinho? Não, mais novo,
você tinha uma nota ruim, aí você evitava levar, mas não tem um segredo assim que me marcou, não. Não tem nada que me marcou Entendi. assim, Entendi. que escondi do meu pai e da minha mãe. Entendi. Não teve nada muito relevante, não. Gandini, em português tem a palavra tafofobia. Tafofobia. Em grego, tafo quer dizer sepultura, tumba. Então, fobia quer dizer medo. O que é tafofobia? É um medo de ser enterrado vivo. Nossa. E tanatofobia, thanatos, vem do grego thanatos, que é o deus da morte, tanatofobia é o medo de morrer. Minha pergunta, minha curiosidade sobre sua vida. Fabrício Gandini tem medo de quê? Tenho medo... Não sei, eu não sou uma pessoa que tem muito medo, não, das coisas, não. Eu quero... Saúde, né, é uma coisa que me afeta. Eu tenho uma doença, né, a diabetes, que é uma doença crônica, né, e que é uma coisa que, por vezes, eu fico preocupado, né. Acho que a saúde é o principal, que hoje me move, inclusive, me move para resolver as questões. E, assim... Depois que você tem filho também, é outra coisa, a violência, né? Entendi. É um medo... Eu, inclusive, penso muito que a gente vive num estado de violência tão grande que às vezes você reflete e fala, poxa, quais opções que eu posso... Quais as escolhas que eu posso fazer para diminuir a possibilidade da minha filha, por exemplo, estar num ambiente de violência, né? Então, eu tenho muito medo da violência. É Entendi. uma coisa que ainda me angustia bastante. Você falou da sua filha, e eu vou fazer uma pergunta ligada a ela. Sim. Segundo Sêneca era um filósofo romano, ele disse o seguinte, que a educação exige os maiores cuidados, porque influencia para toda a vida. Fabrício Gandini, em sua vida pessoal, qual é a lição que você quer que seus filhos não se esqueçam? São muitas, né? Mas minha filha, eu quero que ela seja uma pessoa justa, sempre. Justa, honesta, assim. Mas eu utilizo até... Tenho até um termo, onde há justiça não há pobreza, onde há justiça... Enfim, eu acho que ser uma pessoa justa é algo que me move, assim, para passar isso para minha filha o tempo todo. No dever de casa, a gente faz junto, né? Então, assim, eu acho que se ela for uma pessoa justa, em geral, as outras qualidades, né, vão estar presentes, né? Gandini, eu vou fazer breves perguntas. Todas elas que elas têm em comum. O ou é uma conjunção que indica alternância ou exclusão. Então, eu vou me concentrar na exclusão. Você vai escolher uma resposta ou outra. Não pode ser as duas. Tudo bem? A brincadeira vai terminar assim. Cozinhar ou sair para comer? Cozinhar. Praia, montanha ou campo? Praia. Academia ou caminhada na rua? Caminhada. Dia de sol ou dia de chuva? Dia de sol. Filmes no cinema ou em casa? Em casa. Café da manhã, almoço ou jantar? Jantar. Doce ou salgado? Hoje salgado, porque eu não posso doce. Apartamento ou casa? Casa. Cachorro ou gato? Cachorro. Frio ou calor? Calor. Obrigado. Eu te agradeço, querido. Valeu, garoto. Vamos à dica do dia. Pessoas ficam deprimidas ou depressivas? Pessoas ficam deprimidas e não depressivas. O que é depressivo? Depressivo é tudo que causa depressão ou se relaciona com ela. Exemplo, o desemprego é um elemento depressivo que deixa as pessoas deprimidas. Não precisamos aprender mais, precisamos aprender sempre. E que a gente sempre se encontre, se veja no meio da multidão. É isso aí. Siga o canal, deixe joinha e ative o sininho.